Então, meus queridos, graças a paz, vamos aqui dar início à nossa live, né? A nossa conversazinha e pelo menos que alguém entre, né? Nesse momento não temos ninguém ainda. Tá. Pronto, vamos aguardar um pouco, vamos aguardar uns minutos, como foi prometido ali iniciarmos 18 e pontos, são 17h55 ainda. Então temos mais 5 minutos aguardando. Né? Acho que vai ser um estudo breve, né? E eu espero que de alguma forma ou outra os irmãos possam ser edificados, ok? Então estou à espera ali, né? Pelo menos alguém entre, ok? Temos alguém já acompanhando a nossa live, 2 pessoas ali, isso é muito bom. Então vamos dar início à nossa conversa, né? Será um breve comentário de 1 Coríntios, capítulo 11, como foi exposto ali, onde diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a pergunta é: o que significa ser cristão? Ou o que é ser cristão? Né? Nessa época em que nós vivemos, de muita informação, muito conhecimento, temos ali a Google, a YouTube e tudo mais disponível, tem havido uma certa distorção de alguns conceitos bíblicos a respeito disso. É só de lembrar que o cristianismo, diferente das outras religiões, o cristianismo não é uma religião de obra, mas sim de graça, ok? Então significa que ser cristão não é algo relacionado às suas obras, ok? Mas às obras de outra pessoa, que é o Espírito Santo. Isso implica dizer o quê? Que ser cristão não tem muito a ver com o pêndulo ordinário que muitos agrupam. Por exemplo, alguns julgam-se cristãos simplesmente por aderir ali a um grupo, né, por serem calvinistas ou por serem arminianos, algo assim do tipo. Mas ser cristão não tem muito a ver com isso, ok? Ser cristão tem a ver mais com João 3,19, que é a regeneração. Enquanto você não for regenerado, o Espírito Santo não tomar conta de você, não mudar seu caráter, não fazer de você uma nova criatura, não importa o conhecimento que você possa ter, não importa as suas boas obras, as suas boas intenções, elas não garantirão absolutamente nada. Talvez muitos baseiam, né, testam a sua conversão, o seu cristianismo aos dons. Né? Dizem: sou cristão simplesmente porque possui dons, porque Deus me usa, por causa disso e aquilo. Não, a evidência do cristianismo não são os dons, ok? Porque Deus pode usar qualquer pessoa, né? Inclusive Deus ele usa até Satanás, né, para poder cumprir o seu propósito. Deus usa tudo que tiver a seu dispor. Então o fato de você ser usado não significa que você é cristão, ok? E quando Paulo fala em 1 Coríntios 11, fala que sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é só nós pegarmos ali a fala, né, do pessoal em Antioquia. Em Atos fala assim que pela primeira vez em Antioquia os apóstolos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. Então o que Paulo está dizer aqui: se você de fato é cristão, você deve andar como Cristo andou, você deve caminhar como Cristo caminhou, né? Você deve se portar como Cristo se portou, né? Ou seja, um cristão ele é um representante, ele é um embaixador de Cristo. E uma passagem que declara exatamente, né, sobre o perfil do cristão é as bem-aventuranças. Só você dar uma olhada para as bem-aventuranças, né, que são o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Vou me atentar ali para o versículo 5, né, porque o Sermão do Monte ela é uma característica do cristão, ou seja, não é um caminho para você ser cristão, ou seja, não é uma lei para que você obedeça e se torne cristão, não. Ele é um perfil, é a conduta de um cristão, ok? Porque ela serve, né, como um teste, né? Ela avalia ali a genuidade do cristão, né, da sua conversão. Então, se você quer saber se você é cristão, avalie, né, a sua vida, avalie ali o seu modo de viver, a sua conduta, à luz de Mateus capítulo 5, da bem-aventurança. Se você não possui nenhuma daquelas características, que é ser manso, ser limpo de coração e essas outras características, você de fato não é cristão, ok? Eu repito, ser cristão não tem nada a ver
com nossos méritos, nossas obras, é um fruto do Espírito Santo. E para pegar, por exemplo, Mateus 5:5, Charles Spurgeon, sobre ser manso, ele fala assim: ser manso não é uma virtude, é uma graça. Não é? Quando Jesus fala que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, ele não está a dizer que esse manso seja uma característica natural, não. É uma graça do Espírito Santo. Sendo assim, quer dizer que ser manso não é uma característica, não é? Ou um temperamento, uma personalidade, ou uma boa educação. Ou ser manso também, né? Podemos dizer que não significa ser covarde e nem significa ser omisso, aquele que nunca se envolve em brigas, que sempre se esconde ou controla tudo, ou ser conivente, nada parecido. O termo manso do grego é kaos, ok? Ele significa dizer que alguém que está sendo que está sob controle, né? Tem suas emoções, seus desejos, né? Suas paixões, todos controlados pelo Espírito Santo. Nós conseguimos observar isso em Gálatas capítulo 3, né? Ou 5, versículo 22, Provérbios 16, né? No versículo de número 32. Né? E só para lembrar os irmãos, né? Que ser cristão, não é? Ser cristão de fato significa ser alguém que está submisso à vontade de Deus, né? A sua palavra e, e ao próprio Deus, né? Mesmo quando em algumas situações ele não compreende, né? Algumas revelações que foram expostas pelo próprio Deus, já tem e mesmo em tempos difíceis ele não questiona Deus, não culpa Deus. Temos ali o caso de Jó, temos o caso de Eli, em 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 16, temos, por exemplo, Paulo também em Filipenses capítulo 4, versículo 12. E o salvo, o cristão de verdade, é aquele que se sujeita à palavra de Deus, como diz Tiago capítulo 1, versículo número 21. Ok? E também, né, como já disse anteriormente, ele suporta as perseguições, ele não paga o mal com o mal. Está como descrito em Romanos capítulo 12, versículo de número 19. Ok? Então, ser cristão de verdade, ser imitador de Cristo, é você ler o livro dos Evangelhos e avaliar as características de Cristo. Outra coisa que não significa ser cristão, por exemplo, nós associamos a palavra santo e justo ao cristão. Não necessariamente significa que o cristão é aquele que não peca, ok? Significa dizer que o cristão, né, no processo de regeneração, ele tem ali os seus desejos mortificados. Paulo trabalha isso em Romanos capítulo 3 em diante, né? De sorte que os desejos estão mortos para o pecado. O pecado que ele outrora amava, né? Ele agora passa a odiar, ok? Porque lhe é dado uma nova natureza. E essa nova natureza faz com que ele odeie o pecado, mas existe uma certa luta entre a velha natureza e a nova, de sorte que ele não necessariamente estará isento do pecado, ok? A diferença entre o ímpio e um cristão não é que um deixa de pecar, é que um deixa de gostar de pecar, ok? Não só deixa de gostar de pecar, como deixa de gostar de pecar, ok? Ele passa a odiar o pecado e ele não tem o pecado como prática de vida, tá? Então, mas ele peca, ok? Só não tem pecado como prática de vida e não ama pecar. Agora, quando fala que é justo, que o cristão é justo, é um termo legal, né? A justiça de Cristo, quando Cristo morre lá na cruz, ele vai imputar a sua justiça para o cristão, né, para o salvo, de sorte que ele absorveu ali o pecado dele, morreu pelos seus pecados, né? Aquilo que nós dizemos pecados presente, passado e futuro. Ok? Então essa justiça não vem dele, é justiça de Cristo, ok? Atribuída a ele, aquilo que eu disse anteriormente. O cristianismo não é uma religião de obra, é de graça. Por exemplo, se alguém pergunta para você, por que você é salvo? Você não diz, eu sou salvo porque eu parei de fazer isso. Não, eu sou salvo porque alguém morreu por mim. Porque eu não tenho condições, eu não reúno condições de mim mesmo me salvar. Então, isso é ser cristão. Andar segundo a vontade de Deus, odiar o pecado, né? E ter ali os seus desejos, suas emoções controladas
pelo Espírito Santo, ou seja, até os frutos do Espírito Santo descrito em Gálatas, ok? E eu só peguei ali, eu só peguei Mateus 5, nesse falei da mansidão, porque eu não quero fazer uma exposição das bem-aventuranças, porque ia levar um tempão. Temos ali, por exemplo, o livro de Charles Spurgeon, onde faz a exposição do Mateus 5. É um livro muito bom, eu recomendo para os irmãos, podem ali de alguma forma ou outra ler, me acompanhar, vai ser muito edificante. Então, em suma, é tudo isso, ok? O fato de alguém pertencer a uma congregação, o fato de alguém abraçar uma cosmovisão, seja calvinista, reformado, não faz dele um cristão, tá? Então, por exemplo, alguns chegam ao extremismo de dizer que os arminianos não são cristãos. Isso não é certo, ok? Nós temos cristãos em todos os sítios, espalhados. Deus tem a sua noiva. Podemos dizer que existem alguns cristãos que são confusos, estão sendo enganados nessas seitas heréticas, mas como João trabalha ali nas suas cartas, se ele for de fato cristão, o Espírito Santo vai tirá-lo de lá, okay? Porque nós fomos libertos disso ali. Então, acho que em suma é isso ali, de forma bem resumida, é isso é que significa ser cristão, tá bom?